Olá, boa noite para você que está acompanhando a TVU no canal 55 HF 11 da NET, através das nossas redes sociais ou em qualquer lugar do mundo em tvuplay.tv.br. Obrigado pela sua sintonia. E olha, cada vez maior a nossa alegria quando a gente recebe e-mails de fora do Brasil ou de outros estados brasileiros, com mensagens dizendo que estão acompanhando o trabalho da gente através das redes sociais ou através do nosso site direto na internet. Obrigado a Alexandre Demaman, que nos acompanha, ele e família, em Dourados, no Mato Grosso. Também obrigado a Luciano Rondon, ele que nos acompanha na Austrália diretamente, diariamente, também nos programas, porque lá agora é manhã e ele está nos acompanhando no seu computador. Obrigado pela sua sintonia. É muito bom ter essa rede espalhada pelo planeta de gaúchos sintonizados na TVU. A nossa ideia é realmente essa, levar um pouco do Rio Grande do Sul para os gaúchos. Esta noite vão estar conosco o senador Lazier Martins. Anunciou hoje que está deixando o PDT, vamos conversar com ele sobre isso, se já há uma definição. Parece que não há e nem vai acontecer antes de janeiro, fevereiro, a definição do novo partido, mas vamos pelo menos tentar traçar o perfil da futura agremiação partidária que o senador Lazier Martins, que sai do Partido Democrático Trabalhista, vai ingressar para completar aí 6 anos de mandato. Ele que tem apenas os 2 primeiros anos até aqui no Senado da República, representando o Rio Grande do Sul. E vamos conversar também com o presidente da LIDE, ou do LIDE RS, um grupo de líderes empresariais, Eduardo Fernandes. O LIDE, que já é bastante conhecido no Brasil inteiro, através dos seus seminários, das suas promoções, agora ganhou uma visibilidade maior ainda porque o seu criador é o futuro prefeito de São Paulo. João Dória, um dos grandes comunicadores, e tem um trabalho empresarial muito forte em diferentes áreas, foi eleito prefeito de São Paulo. Vamos conversar com o Eduardo Fernandes sobre como isso reflete no Rio Grande do Sul e no trabalho do LIDE, tá certo? O 21h30 está entrando no ar, fique bem informado, fique ligado na TVU. Conosco nesse bloco do 21h30, Eduardo Fernandes, presidente do LIDE Rio Grande do Sul, o grupo de líderes empresariais. Eduardo, prazer te ter aqui, boa noite. Boa noite, Felipe, uma honra estar aqui no teu programa, prazer poder te prestigiar, a gente falar do LIDE, falar desse momento da política econômica que o Brasil, o Estado e Porto Alegre vem vivendo. Em algum momento, quando você ingressou no LIDE, imaginou que o LIDE ia fazer o prefeito da maior cidade do país, ia ter um momento político tão rico no grupo? Sabe que isso é um fato interessante. Esse ano eu entrei desde maio, eu sou presidente do LIDE desde maio. E realmente foi uma candidatura que teve um boom muito rápido. Então a gente não esperava esse movimento do João Dória como prefeito de São Paulo. Até as próprias pesquisas, o jeito como ele cresceu foi muito rápido. A briga dentro do PSDB de São Paulo, né? Ele não era unanimidade dentro do PSDB, Alckmin banca ele, Fernando Henrique ficou meio tonto, os outros ficaram meio assim, ele foi crescendo, está sentado na cadeira de prefeito a partir do 1º de janeiro. E eu acho que esse movimento dele ter ganhado essa eleição mostra esse viés de mudança que o Brasil está querendo, de essa troca de políticos enraizados com valores antigos para um novo papel, que é a gestão, que foi isso que sempre se bateu dentro do LIDE. A gente sempre priorizou a governança corporativa, o relacionamento, a melhoria da iniciativa privada. Então, eu acho que o João ele levou isso muito bem para São Paulo, teve o apoio forte dos empresários, e eu acho que dessa forma ele conseguiu também traduzir isso para a sociedade, que tinha um certo
viés de crítica quanto a isso e começou a ver que, na verdade, o que a sociedade precisa para melhorar é realmente uma melhor gestão do Estado. A gente volta a falar de política, mas vamos explicar para as pessoas o seguinte: o que é o LIDE? Né? Quando se formou, a ideia original é do João Dória, né? Nasce em São Paulo, ele faz um evento grandioso a cada ano na Bahia, né? Reunindo as maiores lideranças empresariais, mas era isso, essa visibilidade que tinha, um grupo de empresários para debater política, economia, governança. Daqui a pouquinho, bom, mas vamos lá, vamos começar do início. Então, vamos lá, o LIDE ele foi criado em 2003 pelo João Dória, começou com alguns eventos, assim, reunindo alguns empresários em São Paulo, e começou a tomar uma proporção maior, até por essa habilidade do João em trazer as pessoas, de fomentar os negócios, de trabalhar o setor público com a iniciativa privada, fazer essa interlocução. E o LIDE hoje é o maior grupo empresarial do Brasil, são 1.800 empresas filiadas. Essas 1.800 empresas filiadas correspondem a 52% do PIB nacional. Quando tu diz maior grupo empresarial, né, de empresários no caso, porque não é né, mas de empresários do país, compara com o quê? Com o Fiesp? Sim. Com o Fiergs? Sim. É por aí a comparação? Sim, por corresponder a 52% do PIB nacional. Então, essas 1.800 empresas que são associadas ao LIDE, o faturamento delas hoje corresponde a 52% do PIB nacional. O empresário que está nos vendo pode fazer parte do LIDE? Não. Ou tem que ter uma renda... Não, na verdade, assim, existem algumas regras, isso, que seriam, a empresa ela tem que ser líder no setor, dentro do seu estado ou nacionalmente, tá? E ela tem que ter um faturamento acima de 20 milhões de reais. Então, essas são as regras. E ter também regras de governança corporativa. Então, no momento que ela quer se associar ao LIDE, se passa por um comitê, que é feito nacionalmente, isso lá em São Paulo, se aprovam essas regras. Ou seja, um empresário que nesse momento diz, não, a minha empresa fatura 20 milhões, estou nesse critério. Sim. Vou entrar no grupo, ele não entra, simplesmente chega lá e se associa. Ainda vai para São Paulo a associação. Sim. Não é nem vocês no Rio Grande do Sul. Não. No momento que se preenche esses formulários e coisas, se passa para lá, a gente já recebe esse formulário com essas preposições de que ele seria líder do setor, teria um faturamento acima de 20 milhões. Cumprindo essas regras, ele pode participar. Mas, pode levar bola preta também, dizer, olha, pode. Não queremos, você fatura 40, 50, 100 milhões e a gente não quer você por causa da regra tal da governança corporativa ou da liderança. Mais por um fato de se tiver algumas coisas de negócios que não sejam associados com os valores éticos. Tipo o quê? Alguma coisa que tenha algum caso de problemas criminais ou alguma coisa assim. Então, vocês dão uma olhada na ficha correndo. Sim. Então, o LIDE é bem criterioso, ele cresceu dessa forma muito bem. Hoje são 15 estados, são 15 unidades no Brasil e mais 12 unidades fora do Brasil. Então, Itália, Alemanha, Argentina, Uruguai, Chile, Estados Unidos, Dubai, Emirados Árabes e China. Então, são... O LIDE está na China? China. Espalhou, hein? Se espalhando. Para agora... Sempre com brasileiros capitaneando? Não. São nativos as pessoas mesmo? Um mix. Tem brasileiro, na Itália um italiano, na Argentina um argentino. Mas sempre tem brasileiro. Nos Estados Unidos tem brasileiro. Não precisa. Importante que tenha esses valores, que tenha os mesmos valores, mas não quer dizer que tenha que ter os brasileiros. Qual o tamanho do LIDE no Rio Grande do Sul? Quantos associados? Hoje são 65. 65? Que tipo de empresas? Multissetorial. Então, hoje a gente tem a Lebes, o Banco Agiplan, Unimed, então setor de saúde, setor financeiro, setor de varejo, indústria, Randon, Gerdau. Então, ele é um grupo, em todo o sentido, multissetorial. Isso é no Brasil inteiro. Então, por isso que a gente tenta trazer esse peso forte da interlocução, exatamente por trazer uma série de demandas de vários setores. Então, a gente não está focado só na indústria, a gente não está focado só no varejo, a gente não está focado só no serviço. Então, a gente
traz todas as demandas e faz com que tenha esse relacionamento e essa troca de informações entre os empresários para que possa se melhorar o seu ambiente empresarial também, possa se fazer... Eu recebo normalmente informações de vocês, né? As reuniões de vocês são realmente grandiosas, né? Assim, o convidado de honra é sempre alguém muito forte, né? Fora essa reunião, que é uma reunião mais, eu vou dizer, especial do ponto de vista da imprensa, chamar a atenção da imprensa, aí vocês fazem o quê? Seminários internos, como é que funciona? Sempre esse evento que tu está falando é um café da manhã, um almoço com um convidado principal, então a gente tenta sempre trazer um convidado que tem uma grandiosidade, um tema relevante, bastante relevante, até pelo público que a gente tem dentro dos nossos associados. Então, para ter essa interlocução, para poder levar o nosso associado às demandas, à conversa, isso é importante. E o LEAD ele faz seminários durante o ano inteiro sobre cada setor. Então, tem o setor de varejo, setor de mineração, setor de indústria. Tem o LEAD Mulher, que as mulheres líderes no Brasil inteiro também se reúnem para conversar, para trocar informações. A parte de educação, agronegócio. Então, esses seminários acontecem durante o ano inteiro. Hoje, o LEAD, nacionalmente, ele tem evento praticamente de 2 em 2 dias. E quem é... 2 em 2 dias. É. E vale ressaltar, Felipe, que quem é associado do LEAD Rio Grande do Sul, ele não é associado do LEAD Rio Grande do Sul somente, tá? Ele se associa pelo LEAD Rio Grande do Sul, mas ele pode participar de evento em qualquer lugar do Brasil. O jeito está em São Paulo uma manhã, sobrou tempo aquela manhã, diz, sei que tem um evento, posso ir ao evento. Por exemplo, aí a capa da nossa revista é o Henrique Meirelles, a gente levou ele no dia 19 de setembro para um almoço, o associado vai estar em São Paulo, nesse almoço, pode participar, ver... acompanhar tudo que está dizendo. Acompanhar tudo que está falando. Bom, só para... Falando em São Paulo de novo, né? 3 gaúchos do LEAD Rio Grande do Sul se bandearam para São Paulo e vão estar, inclusive, no governo Dória, né? O mais destacado vai ser Paulo Ebel, que foi presidente do LEAD aqui, isso. Vai ser secretário do município, né? Isso. Até nós tivemos o prêmio Líderes do Brasil, agora uma semana atrás, que até estava o presidente Temer nesse evento, estava o governador de São Paulo, Alckmin, e estava o João Dória. E eu conversando com o João, falei assim, olha, o prefeito Marquesan mandou um recado, disse, olha, pare de roubar os meus talentos aqui do Rio Grande do Sul para São Paulo. Foi brincadeira ou mandou um recado? Não, uma brincadeira, mas e o João riu, disse, não, a partir de agora eu já fiz a minha equipe. São 3, né? São 3. Paulo Ebel, Wagner Lenhardt e Gabriel Torres. São todos que são formados dentro do IEE, que é o Instituto de Estudos Empresariais, que eu também fiz parte, também fui da diretoria do IEE. E Paulo Ebel, secretário de desenvolvimento, e os outros 2 vão ficar na pasta junto com ele. Ah, é na pasta com ele? É. Eu tinha entendido que o Wagner ia ser chefe de gabinete do Dória. Ainda não está certo. O que ainda não está definido, tá? Ainda não está definido se eles vão ficar na pasta com o Paulo ou alguma coisa no gabinete do Dória. Mas, eu tinha entendido isso. Ainda não está definido. Mas então são esses que estão lá em São Paulo. Há uma conexão gaúcha, inclusive, então, com a prefeitura de São Paulo nesse momento. Eduardo, com relação a essa questão política, no Rio Grande do Sul, vocês não tiveram, a exemplo de alguns movimentos, figuras linkadas com vocês na eleição. É uma intenção para as próximas eleições, para que daqui a 2 anos, o LEAD vai chancelar candidatos de diferentes partidos, dizendo, olha, aqui há uma grife LEAD, essa pessoa atende requisitos de governança, vocês entendem que isso é o caminho natural? Como é que vai funcionar? Na verdade, Felipe, a gente não teve nenhum, mas a gente já está fazendo essa ligação aqui no Estado, através do governo do Estado e agora através da Prefeitura de Porto Alegre, apoiando essas medidas que estão sendo agora votadas essa semana na Assembleia do Governo, porque a gente acredita que através dessas medidas
o Rio Grande do Sul possa sair dessa dificuldade e seja o começo de uma transformação. Qual é o papel principal do LIDE? Além de fazer essa conexão interna, é levar para fora o que está sendo feito de bom no Rio Grande do Sul. Então, muitas empresas querem saber, olha, as empresas de fora querem saber o que está acontecendo dentro do Rio Grande do Sul, os associados acabam levando isso através do LIDE. Então, eu tenho tentado conversar, tive com o vice-governador Cairoli, o governador Sartori esteve lá conosco, agora o Fábio Branco do Desenvolvimento, mostrando o que o governo está tentando fazer de novo e de melhor, para que as empresas que já estão aqui continuem aqui e para as empresas de fora que queiram investir no Rio Grande do Sul. Então, a gente tem chancelado essas mudanças que estão sendo feitas que priorizam o aspecto de gestão e a melhoria do Estado. E, da mesma forma, o prefeito eleito Marquesan, que agora colocou uma série de melhorias, uma série de demandas, diminuindo secretarias, fazendo algumas coisas de modelo de gestão baseado no que está se fazendo no Brasil, nomeando secretários técnicos, que a gente acha muito importante essa chancela. Então, a gente é apartidário, que fique claro, o LIDE ele é apartidário, mas ele chancela e ele quer ser propositivo e ajudar com que esses governos possam fazer uma melhoria dentro do local onde ele está localizado. Portanto, é o seguinte, podemos ter candidatos a deputado estadual, deputado federal, que o LIDE vai dizer, olha, não interessa o partido, nesse caso interessa, imagino que o critério seja esse, né? Vai ser aqui, esses têm uma chancela. Isso. Um selo de qualidade ou de apoio. Aí cada um vai fazer a sua interpretação do fato. Essa situação, só voltando à primeira pergunta, né? Essa situação do Dória surpreendeu vocês quando ele lançou a candidatura? Para vocês também? Ou se comentava isso já dentro do LIDE? Assim, olha, ele tem esse sonho, porque as pessoas não sabem, eu não sabia isso, né? Eu conheço o João da minha época de Bandeirantes, que eu cruzei com ele uma, duas vezes, tal, em eventos lá em São Paulo. É uma figura, realmente, ele chega chegando, né? Tudo bem, como vai, blá, 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 ele agrega, né? E é muito educado, muito elétrico, né? Tá sempre... mas eu não tinha essa ideia. E eu não conhecia o passado dele. O pai dele foi exilado político, né? Eu não sabia dessas ligações. Para mim, era um sujeito que tinha uma ligação política com os governos passados. Ele tinha sido presidente da Embratur e ponto. Eu não tinha essas conexões. Quando ele surgiu na campanha para a Prefeitura de São Paulo, eu fui ler mais alguma coisa depois que ele ganhou, a gente agregou outras informações. Vocês tinham essa ideia? Importante voltar a esse assunto do Dória, como realmente ele é um cara muito trabalhador, um comunicador nato, então ele consegue agregar muita gente, e aí mostra isso com o que ele fez de votos, não só 55%, não é só empresários, ele ganhou em todos os bairros de Porto Alegre, de São Paulo, ele fez uma campanha favela surpreendente. Exatamente. O discurso dele encantou classe C e D, porque ele não ganharia sem classe C em São Paulo. Ele tem uma capacidade de comunicação, uma capacidade de trabalho muito grande. Então, até saiu uma nota hoje dizendo que os secretários se preparem para dormir menos durante a gestão, porque ele cobra muito, ele tem essa intensidade de trabalho muito boa. E surpreendeu até certa forma, porque ele acredita muito na capacidade que ele possa de transformação. Eu acho que a transformação dentro da iniciativa privada e dentro de entidades e coisas já tinha sido chegado num patamar que ele achava que não teria mais para onde subir. Então, poderia vir somente do lado político. Então, acho que surpreendeu um pouco, mas já se falava nisso. O que a gente discutiu em algumas reuniões de conselho que teve era quanto isso poderia ser bom ou ruim para o LIDE. Impactar no LIDE. Mas sempre... Foi bom hoje, o Savalini? Foi bom ou foi ruim? Muito bom. Muito bom. Porque ele hoje... ele leva uma bandeira numa nova política, de um político gestor de transformação, de um novo patamar para o Brasil,
e isso dentro de uma cidade que corresponde a São Paulo, o estado de São Paulo, depois da cidade de São Paulo, a arrecadação, então tem uma força... É o terceiro orçamento da República. Isso. É maior o orçamento da cidade de São Paulo que, eu não sei se segue, tá? Mas genericamente, que todos os outros 26 estados brasileiros, se não é maior, ele bate ali com todos os estados, outros estados da exceção de São Paulo. É um super mega orçamento dentro do Brasil. Perdia algum tempo para o orçamento da União e do Estado de São Paulo. Isso, exatamente, perfeito. Então ele leva isso acaba sendo impactante para o LIDE, porque mostra que aquilo que a gente sempre levou para fora, aquelas discussões, aquilo que a gente fala, conversa dentro do LIDE, ele tem impacto. Então, a figura do grande líder, de quem influenciava, de quem liderava, estava à frente do LIDE, ela é hoje a grande figura política no Brasil. Então, se a gente olhando, com certeza impactou e impactou de forma positiva. A partir disso, me parece assim que vocês devem crescer isso dentro do movimento. Deve surgir novos candidatos empresários? Com certeza. E eu digo assim, eu acho que a transformação na política, Felipe, ela só é feita, ela não vem através da política, ela é feita através da sociedade. Ela precisa de uma participação maior. Acho que muito tempo nós, empresários, deixamos o setor público de lado para cuidar das nossas empresas e acabou se criando esse vácuo. Então, agora, no momento que os empresários eles olham que eles têm que ter uma participação maior, até para isso impactar de uma forma positiva dentro das empresas, dentro da sociedade, dentro das suas famílias. Então, eu acredito que sim, por ter esse número de empresários muito forte, que eu acredito que esse vento que o João está levando possa trazer mais empresários. A gente teve uma agenda de esquerda na América Latina nos últimos anos, que foi gradualmente interrompida. No caso da eleição municipal, houve uma agenda liberal vencedora, né? Se não totalmente liberal, né? Mas uma agenda mais para o centro, e nesse caso para o centro e a direita, do que para a esquerda nas capitais, nas grandes cidades brasileiras. Quanto tempo essa agenda liberal dura se não tiver problemas, né, graves? Porque a esquerda teve problemas graves em relação, inclusive, à corrupção. Né? Os governos foram impactados por isso. Né? Quanto tempo tem para se surfar essa onda liberal na avaliação de vocês e aí vocês conseguirem implementar as ideias de vocês para o país? Eu acredito que muito tempo. Até porque... Não é 10, 12 anos, não tem um limite nisso? Não, eu acredito assim, existem ciclos, tá? Existem ciclos, é verdade, mas o grande impacto, eu acho que tem que se colocar, e aí eu não acho que foi tão liberal, assim, até por ter tido uma escola de liberal, já ter participado, esse movimento ele não é tão liberal, na verdade ele é por isso que eu falei com liberal com cuidado, né? Eu acho que não é liberal, assim, também como as pessoas estão dizendo, mas que o país, quando a gente estava... Mesmo o governo Lula não é um governo de esquerda, né? A esquerda mesmo diz, olha, então quando vence uma agenda mais para o centro, que estou colocando no centro, todo mundo ficou impactado, né? Agora, quanto tempo tem para suportar isso? Porque vai vir de novo uma carga forte. A esquerda vai para a oposição. Eu acho que a mudança é o Estado ineficiente, inchado, letárgico, burocrático, para um Estado mais eficiente, mais rápido, e que consiga entender mais as ações daquilo que a sociedade está pedindo. Então, a gente tem hoje as premissas básicas do Estado poderiam ser segurança, saúde e educação. Eu acho que o Estado falha muito nesses três básicos e no momento que ele quis colocar a esfera, os tentáculos dele para todas uma série de outras coisas. Hoje a grande crítica do fim das fundações na Assembleia Legislativa foi a saída do Estado da pesquisa, da ciência, da área de comunicação. Essa foi a crítica que foi feita e que enxugaram tanto o Estado que não tem mais Estado e o Estado saiu de áreas que poderia auxiliar na visão de vocês. Eu acho que, de uma certa forma, acabou ficando ineficiente também essas fundações se colocaram de uma forma... A Fundação de Estatística, ela ainda é uma coisa que
eu teria que avaliar de uma forma. É a que me deixa um pouco mais receoso, mas eu acho assim, eu acredito muito no livre mercado, acredito muito no mercado, na iniciativa privada, que isso possa pegar essa... A tua área de atuação é? A minha administração é a produtos químicos. Porque ao longo do dia também eu percebi isso, né? Cada um meio que tinha uma certa dúvida em relação àquelas fundações que estavam mais próximas. Vocês, administradores, economistas, olha, tem gente séria lá na Fundação de Economia Estatística. O pessoal que trabalha na Fundação Zoobotânica, olha, tinha gente séria lá na Fundação Zoobotânica, pesquisa e tal. O pessoal que estava lá no Cientec, não. O pessoal do Cientec vai impactar, isso vai trazer prejuízo. Nós da comunicação em relação à Fundação TVE, né? E Rádio Cultura, né? Então todo mundo ficou assim, né? Meio impactado, cada um ainda procurando melhores explicações. Para ti, o assunto foi devidamente debatido, essa diminuição do Estado, porque isso vem ao longo do debate de anos, mas chegou no momento que colocaram urgência no projeto e acabou dessa forma. Eu acho que está passando agora com urgência. A gente teve uma aproximação quando o governador Sartori ele teve lá no LIDE no começo de agosto. Desde lá o secretário Búrigo ele está dentro do seu escritório pensando, estudando. Eu acho que foi bem estudado, eu acho que foi bem comparado. Ele teve uma série de não foi uma coisa assim da noite para o dia resolveu que essas fundações não servem mais, como é que a gente vai enxugar? Não, eu acho que teve uma avaliação. O debate sempre vai ter os prós e os contras, mas realmente, Felipe, eu acho que no atual momento o Estado ele tem que se focar principalmente assim. Qual é o maior problema hoje do Estado? É a segurança. A segurança ela já impacta no comércio, impacta na nossa vida, na nossa qualidade de vida e coisa. O Estado não conseguiu te dar segurança, a liberdade que tu tem de ir e vir, que seria o básico que o Estado poderia te prover, era a segurança para tu ter a liberdade de ir e vir, tu não tem. E aí, como é que nesse momento a gente vai poder estar pensando em algumas outras áreas? Então, eu acho que esse é o momento de repensar, de tentar começar de novo, fazer algumas situações, focar nessas áreas principais. Educação, o Estado não se desenvolve sem educação. E saúde, a gente vê hoje os leitos. Qualquer pessoa hoje que queira leito dentro de hospitais não consegue, o atendimento é muito ruim. Então, eu acho que dessa forma, por isso que eu acho que está tendo... O Estado está tentando se colocar nessas 3 áreas principais e aí... Os próximos anos para vocês, então, que chancelaram tudo isso, teremos menos Estado e mais atendimento ao cidadão. Acho que sim. Essa é a expectativa. Acho que sim. Só para última pergunta, pessoas procuram o LIDE como? Através do nosso site, www.lidrs.com.br, através da nossa página nas redes sociais, através de telefone... Como quiserem. A gente tem tentado mostrar, fazer esse debate cada vez maior, mas a gente tem tido através da imprensa, através de interlocuções, mas pode ser, tem o nosso site, tem as nossas páginas, a gente está sempre dentro das redes sociais, tentando se comunicar com a sociedade também, acho que é importante. Tem como acessar vocês e tem essas regras básicas que a gente conversou. Sim. Né, para que as pessoas possam acessar. Sim. Eduardo, prazer te conhecer pessoalmente, né? Tenho acompanhado o teu trabalho, já tinha acompanhado lá no IEE, né? Antigamente, mas a gente nunca tinha conversado ao vivo, assim, obrigado, né? Sucesso no LIDE. Eu vou aguardar aí para os próximos movimentos. Estou achando que vem mais candidatos aí a lá João Dória, agora em nível de Rio Grande do Sul. Sucesso, uma boa noite. Obrigado, Felipe, eu que te agradeço pelo convite, sucesso pelo teu programa, tá muito bom, eu também tenho te acompanhado. Te agradeço por estar aqui também. A gente vai para um rápido intervalo, volta em instantes com novas entrevistas aqui no 21h30. Você precisa dar novos ares ao seu ambiente.
com a Ecoflor, uma empresa especializada na manutenção e execução de paisagismo e ajardinamento em condomínios, empresas e residenciais. Você ganha em qualidade de vida e se aproxima da natureza. Com uma equipe especializada de paisagistas, oferece projetos sem custo. Faça já seu orçamento. Ligue 3266-2025 ou acesse ecoflorpaisagismo.com.br. Investir em saúde é garantir qualidade de vida. Desde 1983, a Porto Alegre Clínicas oferece planos de saúde ambulatoriais, hospitalares e odontológicos e medicina do trabalho com profissionais capacitados, tecnologia de ponta e atendimento diferenciado. São serviços de excelência, prestados para a segurança do funcionário, o sucesso da empresa e a tranquilidade da família. Com unidades na capital, Cachoeirinha, Canoas e Gravataí e ampla rede credenciada na região metropolitana, a Porto Alegre Clínicas coloca à disposição todas as especialidades médicas e terapias. Tudo isso proporciona muito conforto e agilidade nos mais diversos diagnósticos e tratamentos. É mais saúde e tranquilidade para a sua empresa, para você e para a sua família. Porto Alegre Clínicas. Soluções completas em saúde. Modernidade e requinte são com os móveis da Toque Glass. Móveis para alta decoração com ampla linha de mesas de jantar, aparadores, mesas de centro, bufês e outros, revestidos em espelho ou cristais coloridos. Venha conferir nossos preços especiais direto de fábrica. Toque Glass. Qualidade, design e sofisticação em móveis para seus ambientes. Acesse nosso site toqueglass.com.br. E o contato agora via Skype no 21h30 é com o senador do Rio Grande do Sul, Lazier Martins, que hoje surpreendeu, dá sim para dizer, porque se esperava até esse deslinde, mas não para hoje, o mundo político gaúcho anunciando a sua saída do Partido Democrático Trabalhista. Senador Lazier Martins, boa noite, prazer em tê-lo mais uma vez aqui no 21h30, desta vez aí por Skype, mas é como a gente pôde manter esse contato com o senhor. Por que a saída do PDT, esse anúncio feito hoje? Bom, Felipe Vieira, o meu abraço a você e aos nossos telespectadores. Duas razões básicas, Felipe, para a minha desfiliação do PDT nesta quarta-feira, dia 21 de dezembro. Primeira razão, o contínuo desrespeito por parte do presidente do partido, que jamais, desde que fui eleito, nunca teve nenhuma atenção, nenhuma visita, nenhum convite, nem mesmo para um cafezinho, quanto mais para um jantar ou para um almoço, para discutir a doutrina do partido. Então, ele que não vem agora, como andou dizendo aí, que eu nunca entrei no partido. Ele que nunca tomou contato comigo, nem mesmo, Felipe, quando eu fui eleito, coisa que não acontecia com o trabalhismo gaúcho há 62 anos, nunca se dignou a dar um telefonema de cumprimentos por ter sido eleito. Quer dizer, uma alienação completa, até acho que ele torcia contra a minha entrada no partido. E agora, com o anúncio, na terça-feira passada, no Salão Verde da Câmara dos Deputados, cercado de repórteres, dizendo de maneira insolente que ia expulsar os senadores do PDT. Ora, é muito desrespeito. E a segunda razão, muito importante, Felipe Vieira, é que me desiludi demais, desisti de continuar lutando por um trabalhismo mais moderno, revisado, não mais aquele trabalhismo antigo, do chão de fábrica, dos anos 50, 60. Nós vivemos novos cenários, novos costumes, as novas tecnologias transformando o mundo, a informatização, o mundo digital, e nenhuma proposta do partido para esses novos tempos. Então, sem perspectiva, com o nosso PDT envelhecido e sem nenhuma providência, eu cheguei à conclusão que não tinha nada mais a fazer e por isso pedi a desfiliação. Agora, com calma, durante o mês de janeiro, vou pensar
eu tenho aí uma dúzia de convites, nada menos que 12 convites de outros partidos, com toda a calma, colocando na balança prós e contra e avaliando o estatuto de cada um, a doutrina de cada um. Vou pensar e lá adiante é que eu vou decidir para onde ir. No momento, nenhuma tendência, Felipe. Tá, mas o partido vai ser um partido de centro-esquerda, como o PDT? Você pode ir por um partido com outras características ideológicas diferentes do PDT? Como é que você trabalha isso, da questão ideológica? Olha, Felipe, o meu critério primordial é que não seja um partido camisa de força, que obrigue a gente a respeitar, acima de tudo, uma vontade do partido, e sim que nos permita, aquilo que eu sempre desejei, de votar a favor do Brasil, aquilo que é bom para o Brasil, e votar contra aquilo que é ruim para o coletivo, para a população. Então, alguma flexibilidade para poder pensar e decidir o meu voto, o meu discurso, a minha participação. Esse é um critério que eu estou pensando adotar para a escolha do próximo partido. Com relação aos teus ex-colegas de PDT, que saíram antes do partido, né, antes de ti, Cristóvão Buarque, senador Regufe, né, eles, imagino eu, estejam fazendo uma pressão mais forte nesse momento, né? E PPS, Rede, PSB estão certamente entre os 12 partidos que te convidaram já, que já mantiveram contatos. O fato de alguns serem pequenos e jovens de outros grandes partidos modifica alguma questão para você? A estrutura partidária, já que você é um homem conhecido em todo o Rio Grande do Sul, você não precisa da estrutura partidária para se apresentar em qualquer cidade gaúcha? É verdade, Felipe. Eu tenho a felicidade de ser conhecido, ter um largo círculo de amizade no Rio Grande do Sul. As pessoas me conhecem, as minhas posições. Eu sempre disse na campanha eleitoral que eu levaria para o Senado, se fosse eleito, as posições que sempre defendi no rádio e na televisão. E é o que eu tenho procurado fazer. Agora, com relação à minha conduta daqui para adiante, vai ser uma conduta que veja sempre o bem-estar social, o bem público, sempre contrário a esses oportunistas que têm se aproveitado com o corporativismo, com o patrimonialismo, atenderem os seus interesses antes de tudo. O que interessa, como convém a um homem público, atender os interesses daqueles que o elegeram. E essa vai ser a minha conduta. O PDT do momento, Lazer, que você está deixando o PDT, ele diminui, não só em nível de Rio Grande do Sul, perdendo senador, já diminuiu perdendo um deputado federal, que é o caso de Giovanni Cherini, mas a bancada do Senado foram eleitos 6 senadores, restam apenas 2, é isso? Com tendência de ficar apenas 1, porque saíram no ano passado Cristóvão Perrella e Regufe, mais o governador do Mato Grosso, Pedro Taques. E agora estamos aí, o Assir Gurgach, lá de Rondônia, que está licenciado até começo de fevereiro, para atender interesses familiares. O Telmário Mota, que é o que tudo indica, também vai sair nos próximos dias. E eu, somos 3. A tendência dos 6 eleitos ficar para o mês de fevereiro apenas 1. Essa é a tendência, lamentavelmente. Naquela estrutura do Senado, das bancadas, você vai olhar isso, quer dizer, um partido pequeno você vai ter um destaque maior, vai acabar sendo líder de partido, mas não tem a estrutura do Senado para lhe auxiliar. Esse ponto vai pesar de que forma? É claro, eu preciso de estrutura, né? Eu preciso de um partido que tenha um mínimo de estrutura. Senão eu vou enfrentar as mesmas dificuldades que eu tive no PDT. O PDT nunca me deu chance de pensar numa liderança para o colégio de líderes, nunca me deu chance de participar da mesa do Senado, não me deixou integrar as 2 principais comissões temáticas do Senado, que é Constituição e Justiça, ou a de Assuntos Econômicos. Eu recebi outras 5 comissões, mas nenhuma com a expressão dessas 2 primeiras. De modo que eu quero ir para um partido onde eu possa me valorizar e ter
uma participação mais proficiente, o que eu não tive no PDT. Você fez críticas a Carlos Lupe. Você conversou com o Alceu Colares, eu me lembro muito bem das conversas tuas com Colares nos Gaúchos e o governo, você é repórter ainda, né? E desde aquela época do governo Colares, ele já te convidava para ir para o PDT e sair candidato. Conversou com o Alceu Colares ou alguma outra liderança local do PDT, além de Pompeu de Matos, que através do Twitter, né, pegou e noticiou aí a sua desfiliação? Olha, Felipe, com o Pompeu de Matos eu falei na semana passada, ele achou que era muito difícil reverter. O Pompeu vai muito pela vontade do Carlos Lupe, então nada mais a fazer. Na manhã de terça-feira passada, dia 20, eu estive por 1 hora no gabinete do Procurador de Justiça, o Vieira da Cunha, que foi quem me conduziu para o PDT, foi quem mais me visitou. Ele fez um contato por telefone com o Lupe, ouviu do Lupe que não tinha reversão, que ele ia colocar os processos em discussão para expulsão no mês de março, e isso também me fez acelerar. Você disse lá no começo que foi uma coisa meio inesperada, mas de fato para mim foi inesperado depois de tomar conhecimento do pronunciamento do Carlos Lupe para o Vieira na manhã de terça-feira. E com relação ao meu prezado amigo Alceu Colares, eu não cheguei a ligar para ele, porque tenho certeza que ele procuraria me dissuadir desta desfiliação. Sempre tive uma grande estima pelo Colares, me ajudou muito na campanha, foi um grande incentivador, e eu agora, com o tempo, vou comunicar para ele a decisão que eu tomei e os argumentos que eu apresentei, e que são os mesmos que eu acabo de expender aqui nessa entrevista. Tá bem. Mas não é o ideal a gente conversar, mas foi a maneira que nós nos encontramos para conversar com você esta noite, né, via Skype. Você já esteve conosco aqui no estúdio, espero que você possa voltar aí nos próximos dias, no início do próximo ano, a gente já conversar a respeito, inclusive, da sua decisão de qual novo partido. Para aquelas pessoas que estão estranhando a situação, o cargo de senador eleito é do senador, não há chance nenhuma de se perder mandato. O cargo é majoritário, o Lazier foi eleito para o cargo, ele cumpre o cargo 8 anos no partido que escolher. O PDT foi o partido que o elegeu, mas o cargo pertence ao cidadão Lazier Martins. É isso, né, Lazier? É verdade, os cargos majoritários são indisponíveis para os partidos, conforme disposição constitucional. E isto me favorece para poder escolher agora aquele que eu entender como melhor opção. E saio com alguma tristeza, é claro. Eu tive grandes amigos que eu vou manter no PDT, vivi bons momentos, alimentei grandes ilusões no PDT, mas não deu mais. E aí, quem sabe lá no futuro, lá adiante, quem sabe lá até possa um dia voltar. Mas no momento não há condições pelo sistema com que ele é administrado. E oportunamente terei muito prazer em participar aí do programa com você, Felipe. Até a próxima. Até a próxima, eu te espero aqui em janeiro. Conversei com o senador Lazier Martins, ex-PDT, que em janeiro deve anunciar aí a sua nova filiação partidária. Não estranhe, não. Depois do intervalo comercial, eu vou voltar em uma entrevista gravada com outra roupa, conversando com a minha querida Patsy Secato, porque vem aí o Porto Verão Alegre. E a gente vai para o intervalo e volta conversando com essa grande diretora, a atriz, sobre tudo que ela está preparando para essa edição 2017, que começa dia 6 de janeiro, com grandes eventos nos teatros aqui na capital. Voltamos em instantes com outra roupa. É assim, a entrevista está gravada, conversando com Patsy Secato. Venha conhecer a Galeteria Sbardelotto, um dos mais tradicionais restaurantes italianos de Porto Alegre. Experimente as delícias do seu rodízio de massas e carnes, buffet de saladas e sobremesas que vão surpreender seu paladar. Agora com as novidades do vazio ao molho de mostarda, bife à parmegiana, risoto de frango e panquecas de chocolate. Na Plínio Brasil Milano 1669. Acesse galeteriaesbardelotto.com.br.
Modernidade e requinte são com os móveis da Toque Glass. Móveis para alta decoração com ampla linha de mesas de jantar, aparadores, mesas de centro, bufês e outros, revestidos em espelho ou cristais coloridos. Venha conferir nossos preços especiais direto de fábrica. Toque Glass. Qualidade, design e sofisticação em móveis para seus ambientes. Acesse nosso site toqueglass.com.br. Secato, que no Porto Verão Alegre vai estar atuando em Se Meu Ponto G Falasse, mas vai estar dirigindo também outros espetáculos da Cômica, e a gente vai falar sobre tudo isso e muito mais a partir de agora. Querida, bom te ter aqui. Eu que agradeço a oportunidade de espaço dessa TV ótima. Adorei aqui. Tudo bom? Tudo bom. Se Meu Ponto G Falasse é o teu espetáculo de atuação. Né? Exatamente. Acabou consumindo toda a minha carreira, né? Ele fez muito sucesso, foi um espetáculo que fez muito sucesso. E me construiu como artista também. Eu morei fora por causa dessa peça. Morei em São Paulo e Rio. Isso construiu o meu profissionalismo de uma certa forma. É muito bom a gente fazer essa saída, volta e pode colaborar com o mercado daqui. Eu acho que eu tenho colaborado bastante. E eu estou fazendo 20 anos de Se Meu Ponto G Falasse. E realmente estou pensando em passar... Ele está falando diferente nesses 20 anos? Eu acho que a problemática continua. Acho que a problemática continua. O Dario Maravilha, do Internacional, dizia, se você tem a problemática, eu tenho a solucionática. A solucionática, então. Eu acho que a grande questão que é a sexualidade feminina do Se Meu Ponto G Falasse, ela vem se transformando em outras lutas feministas, né, por aí, que é a questão do gênero, da liberdade da mulher, de várias coisas, mas ela continua na nossa sociedade como um tema importante, né? Dentro dessa revolução feminina e toda. Em função do politicamente correto de algumas décadas para cá, tem ganho um espaço. Chegou a mudar muito o texto do Se Meu Ponto G Falasse? Não, porque assim, ó, ele não é ofensivo, né? Eu tenho espetáculo, depois eu tenho o Manual Prático da Mulher Moderna, que já seria as mulheres do século XXI, né? E eu tenho conseguido tratar desses temas mais delicados sem ser ofensiva. Porque uma coisa que eu tenho aprendido com essa nova geração, com a minha filha, que já é uma nova feminista, né, que eu tenho aprendido é que quem tem que falar é quem está vivendo o problema. Quem não é uma mulher, quem não pode falar em nome das mulheres. Então, como eu sou mulher, e aquilo foi eu e a Heloísa que escrevemos, daí o Júlio fez uma dramaturgia, eu acho que é muito genuíno. Né? Então, as coisas que tem ali, que possam parecer machistas, é porque a gente se sentiu oprimida por isso. Então, fica tudo muito claro na peça. Mas não, eu acho que também tem uma coisa assim, é uma comédia. Né? As personagens são muito encantadoras. Tem uma coisa por trás, mas também tem essa coisa que encanta o público. Mas tem que ter um bando de mala hoje, eu vou usar o termo, porque as pessoas estão muito, de vez em quando, estão excessivamente politicamente corretas. E eu acho que isso pode atrapalhar vocês em algumas questões. Porque de vez em quando, sim, gente, é uma piada. Não, mas não pode mais fazer essa piada. Mas é uma piada feita por mulheres sobre si mesmas. Isso não é ofensivo, né? Pela visão do novo feminismo, seria ofensivo se outra pessoa falasse sobre isso. Mas tu falar se eu, homem, falasse, seria, tipo aquilo assim. Seria um horror. Agora vocês falando entre porque vocês, a gente tá falando tem da uma gente, delicadeza. Né? A gente está falando da gente. Certo. Então a gente tem esse empoderamento que se falou de falar da gente. Essa palavra, é que nem a gente diz, eu posso brigar com meu filho, tu não. Lembra a coisa que a gente é pequena? É uma coisa assim, continua tipo assim, eu sou mulher, eu falo da mulher, tu não pode falar que eu vou ficar bravo, vai ser ofensivo para mim. É a mesma coisa com os filhos, assim, né? E o Ponto G, ele é muito encantador, é uma peça que para homens, para mulheres, e então trata assim daquelas 4 fases, pelo menos que da minha geração, eram importantes, né? Que é a primeira fase do Príncipe Encantado, onde uma época em que as mulheres ainda idealizavam os homens, eu acho que ainda continuam idealizando em muitos sentidos, isso não foi totalmente resolvido. Depois a fase do casamento, que culmina numa separação, exatamente porque essas duas pessoas não eram reais, né? Elas estavam sempre idealizadas, e o casamento idealizado, e tudo idealizado, né? Elas passam por isso de uma forma
triste, tanto que há doenças no corpo que elas têm que curar, é tudo na comédia, mas Sim. elas ficam enxaquecas constantes, e elas lembram o primeiro dia que deu a dor, e aí foi na hora que ela terminou o casamento. Então vem tudo, né? E depois temos também a fase que elas terminam o casamento e a idade da loba, em que elas vão para... E aí é muito engraçado, porque são mulheres mais maduras que vão para as boates competir com as garotinhas. E isso... Cai matando. Cai matando, mas tu vê que hoje em dia existe muito, então a peça ela é muito atual, né? Porque existem lugares onde 7, 8 mulheres sozinhas nos bares. É horrível a expressão que eu vou usar, mas naquela época. No final do século XX, Mas são 2 décadas, né? Sim. Não era isso, né? Hoje você vê que há uma liberdade... A palavra empoderamento pode ser a palavra da moda mesmo, muita gente usa em excesso, mas realmente há uma liberdade maior das mulheres fazerem isso. Exatamente. Quebrou-se o tabu de que, né, tinha roupa para a mulher daquela idade, tinha profissão para a mulher daquela idade, tinha atitude para a mulher acima dos 40. Hoje em dia, os 40 são os novos 30, os 50 são os novos 40 e os 60 são os novos 50. E assim por diante. Então, a gente ganhou 10 anos. Ganhou 10 anos. Ganhou 10 anos, então a peça ganhou 10 anos, né? Então, na verdade, ela sobrevive também por isso. E, por último, o último estágio seria a mulher no centro do mundo profissional, que também foi uma coisa importante, o movimento feminista, a mulher se apoderar, né, desse status de empresária, né, de ter o seu próprio negócio. Então, a peça, eu digo que ela é clássica, ela não é nenhuma peça que vai apontar para novos caminhos do feminismo, mas ela é uma peça que faz um bom retrato sobre essa trajetória da mulher do século XX. Ela é tão clássica que o texto altera pouco, né? Que o quê? O texto alterou pouquíssimo. Na última fase, a gente usa um pouco de economia mundial para trabalhar, para ver... As empresas delas sempre estão em alguma situação dentro de uma economia. A economia vai mudando e a gente vai colocando... Mas é uma questão assim, é pouco? É muito pouco. É a situação, por isso é clássica, por isso que ela dá certo. Daqui a 10 anos, com pequenas adaptações, os problemas vão ser... As enxaquecas vão ser as mesmas, as desculpas, a relação homem-mulher... Ainda tem problemas, tudo tá correndo, né? Porque a grande massa, vamos falar assim, não de cabeças dos pensadores de ponta da nossa sociedade, mas a gente trabalha para a grande massa, né? Para a classe média, vamos dizer assim, que é o público que gosta de teatro, que vai ao teatro, que quer... discutir teatro, que quer se divertir, jantar, depois fazer um programa. É para esse público. E o público médio, sim, enfrenta, né, as grandes questões ainda da sexualidade, o casamento, o relacionamento, essas coisas todas. Bom, estou recebendo a Paty. É bom lembrar o seguinte, Porto Verão Alegre começa, né, em janeiro. A gente já está adiantando aqui a programação do Porto Verão Alegre, que vem, né, a partir de janeiro, com uma série de espetáculos. Entre eles, Se Meu Ponto G Falasse, onde você atua, mas você dirige também outros espetáculos. Sim, eu sou autora e diretora de outro espetáculo chamado Manual Prático da Mulher Moderna, que são mulheres muito, muito diferentes das mulheres do Ponto G, né? São mulheres do século XXI, chamada... Quem está no palco agora? Agora estamos com Rafael Albuquerque, é a segunda geração da peça já. Rafael Albuquerque, Mariana Delpino, Nina Aike, que já esteve nesse canal aqui também, defendendo a peça, num outro momento que a gente esteve em cartaz, e a Luciana Domiciano. É um grupo maravilhoso, né? O trio original de meninas era... Era Márcia Olson, Chica Campanha e Paty Soso. Isso, com o Felipe Mônaco e o Leonardo Barisson. Eu acho interessante trocar principalmente o manual, porque o manual, para tudo que elas dizem, elas precisam realmente ser mulheres bonitas, jovens e magras, porque aí cria... Verdade, porque aí cria a contradição do que é o modelo perfeito, né? Elas são perfeitas e elas discutem todas as imperfeições da Revolução Feminina. Isso cria um choque. Também é uma comédia deliciosa, as pessoas amam. Ela está 16 anos, vou pedir para o meu produtor, 16 anos em cartaz já, na segunda geração. Depois eu tenho um espetáculo novo, que acabou recente, saído da sala de ensaio, com uma repercussão muito boa, que é o Hotel Rosa Choque, que é um texto meu também, onde um hotel na Serra, né? Como é que tu faz tudo isso, hein? São anos. Porque é o seguinte, quanto tempo tu leva para escrever uma peça? Depende.
Depende do Tem meu... peça que sai na batida rápida, assim, sabe? Tem peça que nunca sai na batida rápida. Eu acho que geralmente são uns 4 anos de pensar sobre o assunto. Pesquisar, pensar, as cenas começarem a se concretizar, vamos dizer, no mundo da imaginação. Sim. Quando vai para o papel é mais rápido. Tá. Mas eu tenho um processo anterior. Eu faço tudo isso, mas o ponto já fiz há 20 anos atrás, o manual é 16. Não, perfeito, mas agora, você escreve, dirige, atua. Né? O trabalho contínuo, que faz tudo isso ficar em cartaz por tanto tempo, é o trabalho da produtora cultural que eu tenho. Né? Então, essa produtora que realmente me ocupa muito. Porque eu tenho que estar trazendo esses espetáculos todos, tem que ter coisa clássica, tem que ter coisa nova, né, para oferecer para o público. Então, isso, eu não gosto de rotina, né? Eu não gosto, eu sei que é necessário, tenho dificuldade, eu acho que eu poderia fazer muito mais coisas se eu tivesse mais disciplina. Mas o artista, ele precisa, uma palavra ofensiva, para não ser politicamente, vagabundear. O artista precisa vagabundear para criar. Ócio é mais bonito. Ócio é mais bonito. Domênico já nos ensinou, o ócio é mais bonito. Então, são pequenos momentos durante o dia que eu tenho que não fazer nada. Isso, né, às vezes atrasa processos e projetos, mas é ali que eu estou no mundo imaginário, que eu estou criando. E eu me preparei também para fazer direção, para atuar, para escrever. Sim. Eu acabei de fazer o mestrado em escrita criativa. Eu estou sempre investindo. O da PUC? Desculpa. Eu fiz o da PUC. O da PUC com o Luiz Antônio Brasil e toda a Charles Kiefer. O Charles Kiefer. Sim, tá. eu... Sou louco para fazer, mas é uma delícia. Eu vou ter que arrumar. É uma delícia. Eu te interrompi no hotel. Tu ia explicar. Hotel Rosa Choque. É um texto sobre 7 mulheres que vão passar um fim de semana na Serra. Não é a casa das 7 mulheres, é o hotel das 7 mulheres. Mas são 7 mulheres também. É o hotel das 7 mulheres. No hotel já vivem a dona do hotel, a camareira e a cozinheira. Chegam as outras 3 hóspedes, né? 7? 7, 4. 4 hóspedes, cada uma com seu problema. E é uma zona de muito preconceito, que é só alemão e italiano. Né? Então, aí aí a gente vai tratar. Então, é um vaudeville. O que é um vaudeville? Muitas entradas, saídas, malas, chá que entra, né? Bandeja de chá que entra e sai, aquela coisa de ouvir atrás das portas, dos segredos. Cada vez que entra, um segredo é revelado. Então, é um gênero que o brasileiro gosta muito. É um gênero que o brasileiro gosta muito desde os anos 40, que é o vaudeville. Então, e tem um outro encantamento nessa peça, que todas as mulheres são feitas por homens. São feitas por homens, são atores que têm a técnica da drag queen. Né? O que é drag queen? São atores, eles não querem ser mulheres no dia a dia, eles não nasceram no corpo errado, eles não têm nenhum problema em ser homens. Só que eles têm a técnica de se vestir, se transformar numa mulher. Só que eu não tinha lido nada, mas ontem, e foi ontem, eu estava me lembrando do Bira Valdez por várias questões. E eu estava me lembrando do Bira, e aí eu estava pensando no Orquestra de Senhoritas. Sim, é uma nova versão. Mas que nunca fizeram Orquestra de Senhoritas, né? Assim, Me deste uma boa ideia. Estou a fim de continuar nesse gênero. Eu amei trabalhar com os meninos, amei trabalhar com as drags, sabe? Com a técnica da drag queen, que tudo fica muito poético, sabe? As nuances aparecem, porque, olha, tá linda a peça, tá linda. E estava pensando na Orquestra de Senhoritas, nunca mais. É um texto bom que eu posso revisitar com outros atores. Ótimo, aquele texto é ótimo. Tu sabe de cabeça o nome dos 7 meninos? Sei. Vamos lá, quem são eles? Vamos por ordem alfabética. Áquila Matos. Não, você devia agora arrasou, né? Vamos por ordem alfabética. Áquila Matos, Caio Prates, Luiz Manuel Oliveira Alves, João Carlos Castanha, Carlos Paixão, Andrius Montanari e Everton Barreto. Sendo que João Carlos Castanha, Everton Barreto, Andrius Montanari e Caio Prates fazem drag, têm suas próprias drag queens. Né, que já são conhecidas na noite, tem blog delas, então elas já trabalham com drag queens. Sim. Os outros 2 atores, e o Luiz Manuel tem drag queen também. O Carlos Paixão e o Áquila Matos são atores consagrados da academia, se formaram tudo direitinho, que eu sabia que poderiam pegar logo a técnica,
né? Porque é difícil tu encontrar 8 drags para fazer um espetáculo. Sim. É um meio que não é muito assim, não existe como profissão no Rio Grande do Sul. É mais uma brincadeira, é mais uma coisa da noite. E eu estou tentando trazer isso para a sala de espetáculos e ver o quanto é bonito esse trabalho de travestimento, entendeu? Bom, então... Tem mais alguns espetáculos teus? Tenho. Daí temos os espetáculos de Júlio Conte, que nós produzimos, que é da Cômica também. Nós vamos trazer o Júlio, a galera do Bailei aqui também. Só eu não sei como é que eu vou botar aquele pessoal aqui dentro, mas vamos trazer. Bota eles pra tocar, né? Cantar, tocar música. Vamos fazer. Aí, assim, temos os espetáculos de Júlio Conte, que é Bailei na Curva, clássico, no São Pedro, vai ser lindo, uma temporada de 5 dias. Precisamos de botar gente lá dentro para honrar o Bailei. Temos também A Partícula de Deus, uma estreia dele, que ele vai poder falar melhor. Um diálogo sobre a partícula de Deus é a menor partícula do mundo. Então eles fazem um espetáculo um pouco cômico, um pouco filosófico do encontro. Me ajuda, Saul? Pode falar, amado. Peter Higgs, o inventor e o Galileu Galileu. Uma peça cabeça, mas muito bem construída. Temos a peça da minha filha e do Júlio Conte. Família toda, tá? Somos uma família de artistas. A da Catarina Conte, que é Como Sobreviver ao Fim do Mundo. Um espetáculo da novíssima geração de mulheres, sobre o que as mulheres sentem, o que as mulheres pensam. É maravilhoso, vai estar no Arena. Como Sobreviver ao Fim do Mundo, espetáculo já muito premiado. E temos também... Era isso, Saul? Esquecemos. Então, 2 minhas, 2 do Júlio e uma da Catarina. Prazer te ver. Sucesso sempre. Quero agradecer a coparticipação do Saul, nosso produtor de Mas muito sucesso sempre. Ele é meu assessor de imprensa, Gustavo Saul, que bota tudo na rua. E lembra que é o nosso grilo falante hoje. Nosso grilo falante. Amada, obrigado, bom te ver. Eu que agradeço. Sucesso. Parabéns pela TV, parabéns pelo programa. Obrigadão. Em Porto Alegre, dentro do Porto Verão Alegre, a gente fica por aqui no 21h30. Volta amanhã. Obrigado pela sua sintonia. Tchau.